Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos hoje à nossa formação litúrgica, parágrafo 73, da Instrução Geral do Missal Romano. A gente recomenda, deve ter na sua paróquia, aqui na nossa paróquia tem bastante. Aqui vai estar todas as instruções litúrgicas, porque aqui é a instrução geral do Missal Romano, assim como do lecionário, os dois principais livros que nós geralmente usamos na Sagrada Liturgia. Preparação dos dons. No início da liturgia eucarística, são levadas ao altar as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. Primeiramente, prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, depois o purificatório, o missal e o cálice, a não ser que se prepare isso na credência, mas de alguma forma vai precisar levar ao altar. A seguir, trazem-se as oferendas. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Embora os fiéis já não tragam de casa, como outrora, o pão e o vinho destinado à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual, porque na antiga liturgia tinha esse rito. Aquela coleta que hoje nós fazemos, enquanto está acontecendo a apresentação dos dons, era de fato trazidos os alimentos de casa para que depois fosse distribuído às pessoas pobres, quem precisasse. Também são recebidos o dinheiro e outros donativos oferecidos pelos fiéis com a mesma finalidade. Os recolhidos no recinto dela serão, no entanto, colocados no lugar conveniente fora da mesa da Eucaristia. Não se coloca as oferendas, por exemplo, materiais como dinheiro, sobre o altar. O canto de apresentação das oferendas acompanha a procissão das oferendas e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. As normas relativas ao modo de cantar são as colocadas para que o canto seja realmente um canto que acompanhe a procissão. O canto pode sempre fazer parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. Ou seja, o canto das oferendas é um canto que acompanha o rito. Terminou o rito, então não existe mais necessidade de continuar cantando aquele canto. No caso aqui, nós vamos ter dois ritos acontecendo. A apresentação está se dando no altar, com as espécies do pão e do vinho, mas também a coleta que está sendo feita. Terminadas as duas, pois então conclui-se o canto, por mais bonito que ele seja. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas. O sacerdote pode incensar as oferendas colocadas sobre o altar e, em seguida, a cruz e o próprio altar, para simbolizar que a oferta da igreja e sua oração sobem, qual incenso, à presença de Deus. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas se incomodam com o incenso, mas na verdade é porque não conhece o valor espiritual do incenso. Aquela fumaça, ela leva as nossas orações, os nossos sentimentos. É esse o sentido. Em seguida também o sacerdote, por causa do ministério sagrado, e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser também cessados pelo diácono, pelo o acólito. Em seguida, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar, exprimindo por este rito o seu desejo de purificação
interior. Nesse momento aqui que o padre toma a hóstia ou o pão, ele vai dizer: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, do trabalho humano, e para nós vai se tornar pão da vida eterna. Depois pega o cálice com vinho e vai dizer: bendito sejais, Senhor, pelo vinho, fruto da videira do trabalho humano, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Como coloca aqui, também o padre faz a purificação, não é só lavar as mãos porque poderia estar suja. Mas o padre vai dizer: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Porque agora, toda a liturgia, mas eu vou lidar de maneira mais específica com o sagrado. A liturgia é linda. Conhecer, amá-la e vivenciá-la deve ser um grande propósito de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra